Bom, foi me dado esse tema de arritmia e esporte, que essa ideia veio do doutor Francisco, doutor Maurício, há um mês e meio atrás. Eu acho que ele sabe muito bem do que eu sou apaixonada, né? Que é atividade física, esporte. Eu faço competições desde os 18 anos de idade e adoro o ritmo cardíaco. Não fiz reabilitação, mas eu sempre gostei de esporte. Quando você pensa em esporte, uma das primeiras coisas que você imagina, atividade física diminui a minha doença cardiovascular. Ótimo. Atleta e praticante de atividade física, tem alguma diferença? Chegar no meu consultório, só um momentinho. Samuel, por favor. Tem alguma atividade física, tem alguma diferença? Existe relação entre arritmia e exercício físico? Eu praticando atividade física, eu vou aumentar a minha chance de ter arritmia, diminuo a chance, não tem alteração nenhuma? Exercício aumenta essa arritmia. Se eu tenho arritmia, se o paciente tem arritmia, eu posso ou não liberar ele para atividade física. O conceito de atividade física é o movimento corporal produzido pelos músculos e gasto de energético. O exercício físico é o tipo essencial de atividade física e você tem um objetivo, ou é melhoria de saúde, ou é condicionamento físico, ou até performance. Os atletas têm sempre como objetivo desempenho, resultado, performance, e às vezes tem isso como o sustento deles, né? Os esportistas exercitantes praticam atividade física mais do que a população geral e participam também de competições. Então, às vezes, no consultório, você não tem o atleta em si, mas você tem aqueles pacientes que têm outras profissões, querem praticar atividade física, são esportistas às vezes, e você precisa definir o que você tem que pedir, quando você pode liberar esses pacientes. Existe uma classificação do esporte que ele vai desde o aumento dinâmico desse componente no exercício, durante a atividade, quanto ao componente estático. Isso vai ser classificado o componente dinâmico A, B e C, quanto maior for o componente dinâmico, e 1, 2 ou 3, quanto maior foi o componente estático. Eu falo dessa tabela porque ela é citada em vários trabalhos, então é importante você saber aonde se situa cada esporte. As recomendações de exercício físico, ela já é bem estabelecida que ela, com certeza, vai diminuir o risco desse paciente ter das doenças cardiovasculares. O importante é você definir nesses pacientes quem são pacientes que possam vir a ter morte súbita. A incidência na população de atleta, em geral, é baixa, mas quando acontece, é uma comoção, porque são pacientes previamente rígidos e são pacientes que você considera que tem coração normal, tudo normal, porque isso vira uma interrogação bem importante. As causas de mortes súbitas variam desde anomalias estruturais, anomalias elétricas e as adquiridas, estruturais, como miocardiopatia hipertrófica, coronária, síndrome de Marfan, as elétricas, síndrome de Brugada, síndrome de QT longo, as arritmias cardíacas adquiridas, como infecção, miocardite, pericardite, o próprio uso de droga que esses pacientes possam estar fazendo, porque a gente sabe que esses pacientes, eles, para aumentar a performance, às vezes, usam drogas ilícitas. Não? A gente tem que saber também que esses pacientes, por si só, por praticarem atividade física mais do que a população geral, eles não são risco para a morte súbita. O risco para a morte súbita nesses pacientes geralmente está atrelada à anomalia cardíaca, ou anomalias elétricas ou anomalias adquiridas nesses pacientes. A distribuição de causa de morte súbita em atletas existe no registro de Minneapolis, nos Estados Unidos, que a miocardite hipertrófica seja a causa mais comum. Já no registro de Veneto, na Itália, a displasia ritmogênica do tipo direito é a causa mais comum. Então, quando que eu posso liberar esse paciente? Eu já sei quando ele é atleta, já sei classificar como ele é esportista, já conheço as causas que pode levar esse paciente à morte súbita e a preocupação que eu tenho em relação a isso. Quando eu posso liberar esse paciente para atividade física?
Existe uma avaliação pré-participação para a atividade física, que é chamada APP, que é avaliar esses pacientes com anamnese e exame físico, a população de esportistas e atletas, e identificar nesses pacientes os portadores de doenças cardiovasculares causadores de morte súbita. Todos os atletas profissionais devem ser submetidos à APP e pode ser recomendada para aqueles esportistas também. Tem um estudo na Itália, desde 2000, que foi publicado em 2016, que acrescentou a essa APP o eletrocardiograma. Então, ficou a anamnese, exame físico e o eletrocardiograma. E eles viram que esses pacientes que eles introduziram o eletrocardiograma, a incidência de morte súbita em atletas chegou a reduzir 90%. A partir daí, o eletro ficou como parte do APP, como lei federal na Itália. A anamnese e exame físico é considerada grau 1 para esses pacientes todos que querem praticar atividades físicas, esportistas e atletas. A anamnese deve ser feita de maneira bem detalhada, como todas as outras doenças. Eu falo muito da anamnese, tem que perder um tempo para poder ganhar. Então, você tem que investigar todas as sintomas que esses pacientes possam ter ou ter tido, patologias já diagnosticadas, história familiar desse paciente, porque às vezes ele nunca teve nada, mas a história familiar dele é riquíssima. Atentar para as drogas que eles possam estar utilizando, porque às vezes eles utilizam, como já falei, drogas que não são adequadas para aumentar a performance. Lembrar que até 60% a 80% desses pacientes podem apresentar alteração de eletro. Por isso, um dos motivos que não o mundo todo tem como lei a anamnese, exame físico e eletrocardiograma, porque isso se torna caro eles consideram caro, porque você tem que não só fazer o eletro, mas saber alguém que interprete esse eletro, porque são eletros que podem confundir pessoas que não estão acostumadas a identificar que esses pacientes são mais vagotônicos, eles têm a remodelagem cardíaca que pode alterar esses eletros. Por exemplo, um atleta ele pode ter bradicardia sinusal, maior que 30 batimentos por minuto, em 80% das vezes. Arritmia sinusal, ritmo juncional, BAV de primeiro grau, o de segundo grau tipo 1, principalmente noturno, até a repolarização precoce. Até 45% desses pacientes, onda T invertida, 13% a 25% desses pacientes, IB1 e IB4. Então, alguns lugares consideram muito caro por isso, porque você não tem só que fazer o diagnóstico, você tem que ter um médico para fazer esse diagnóstico, esteja acostumado, e daí fazer todas as outras investigações relacionadas a esse resultado de eletro. Tem as alterações patológicas também, inversão de onda T, bloqueio de ramo esquerdo, desvio de eixos, exercícios ventriculares complexos. O eletrocardiograma, na revista, na diretriz brasileira, é considerado também como parte da APP. Anamnese, exame físico e o eletrocardiograma. Os exames laboratoriais podem ser acrescentados quando na anamnese, o exame físico sugere que ele tem alguma alteração nas arritmias cardíacas, por exemplo, você pode dispor dessa ferramenta, né? Como o teste ergométrico, lembrar que o teste ergométrico, o Nemer está aí, ele pode até falar sobre isso depois, que o teste ergométrico nesses pacientes não é só 85% da frequência que a gente quer que alcance mais a fadiga. Então, o teste ergométrico para esses pacientes é feito de uma maneira própria para essa situação. Lembrar que a partir dos 35 anos, a doença arterial coronária é a principal responsável pela morte súbita nesses pacientes. O teste ergométrico vai ajudar muito também os pacientes que têm sintomas relacionados ao exercício ou logo após esse exercício, né? Ou até naqueles assintomáticos que tem alteração do eletro, que você queira fazer alguma investigação. O grau de recomendação 3, nas atividades físicas como lazer, intensidade leve a moderada. O teste ergoespirométrico para atletas profissionais é outro exame que você pode considerar
porque nesses pacientes, nesse exame, além de tudo, ele pode fazer aquela avaliação da troca de gases, ele pode ser mais preciso no limite do esforço máximo, o que está impedindo esse esforço que é cardiovascular, seja ele respiratório ou muscular. Então, é um exame que tem sido preferido nesses profissionais. O teste ergométrico é classe 3, como uso rotineiro em crianças e adolescentes para investigação, para liberação de atividade física. O ecocardiograma, quanto a ressonância magnética, são outras ferramentas que podem ajudar naqueles pacientes que estão na zona cinza, por exemplo, da miocardiopatia hipertrófica. Você não sabe se é miocardiopatia ou se é um remodelamento, ou você está com que você quer acrescentar, é uma miocardite, é uma pericardite, são exames que ajudam nessa avaliação. Naqueles pacientes que têm arritmias cardíacas, como fibrilação atrial, distúrbio de condução, arritmias ventriculares complexas, todos esses exames, exame físico, o exame anamnese, o eletrocardiograma, o Holter, o teste ergométrico e o exame de laboratório são pedidos nesses pacientes, tá? Para pré-avaliação. Como eu já falei anteriormente, a ressonância magnética, como o ecocardiograma, vai diferenciar, saber esses pacientes. Mais uma vez, a gente tem que trabalhar em conjunto com esses profissionais que estão já, com certeza, muito mais habituados para ver essa diferença. Por exemplo, na ressonância magnética, a distribuição homogênea da hipertrofia favorece mais que seja o remodelamento do atleta. O ecocardiograma, geralmente os atletas não têm disfunção diastólica e assim, mais uma vez, um trabalho conjunto. Coração de atleta de mulher é um pouco diferente, ela tem sido mais estudada nos últimos 20 anos, a gente sabe pela história que a mulher inicialmente não fazia parte do esporte físico, das atividades de atletas, né? A frequência cardíaca dela de repouso é maior, o BRD incompleto, que é bem mais comum na prevalência nos homens, nela é bem menor. O ecocardiograma, a cavidade raramente passa de 54 milímetros, no homens pode chegar até 66. As espessuras também de septo raramente são acima de 11, podendo ser 13 nos afrodescendentes. E em relação aos homens, ela ainda tem menos chance de morte súbita, eles não sabem ainda se isso tem um fator de proteção hormonal pela baixa, em relação ao homem, pela baixa intensidade da atividade física também. Então, nós já vimos que para aqueles pacientes, criança, adolescente, até 35 anos, anamnese, exame físico e eletrodose-derivações. Acima dos 35 anos, a gente já tem que considerar o teste funcional, tá? Pela risco de DAC nessa população. E a mais de 60 anos, já faz teste funcional para todos esses pacientes que são esportistas ou atletas. Lembrar que essa população, drogas que a gente costuma usar normalmente, como diuréticos, beta-bloqueadores, para eles podem entrar como doping, né? Então, é só lembrar que, além de tudo, tem que se situar em relação às drogas. Os antiarrítmicos em atletas, ele vai ter que ser avaliado da mesma forma que você vai avaliar na população do seu consultório ambulatório, excluir doença cardíaca estrutural, condições que aumentam morte súbita, o risco inerente pró-arrítmico de cada antiarrítmico, e tem que lembrar que esses pacientes geralmente são extremamente jovens, eles têm um estado vagotônico deles, têm um desejo de manter performance, quem lida com essa população sabe que eles querem preocupadíssimo com isso, e, além de tudo, como eu já falei anteriormente, nós temos que evitar drogas que são listadas como proibidas. As drogas antiarrítmicas, no caso dos atletas, o nebivolol, capacidade é o preferido entre os beta-bloqueadores beta-1 seletivos, porque ele não altera tanta capacidade no exercício. Os bloqueadores de canais de cálcio são preferidos em relação aos beta-bloqueadores, porque ele não prejudica o consumo máximo de oxigênio, como o verapamil. E a propranolona, entre os antiarrítmicos, é a mais tolerada. Vamos falar agora, nós já falamos agora, como um dos
que são atletas, o que são esportistas, como que nós vamos avaliar esses pacientes em relação às causas de morte súbita. Só um pouquinho, Samuel, só um pouquinho. Vamos falar agora de cada situação que chega no consultório, que chega no seu consultório. Normalmente, você se depara com perguntas que, às vezes, você, como não está acostumado a lidar com esses pacientes, fica com dúvida. Por exemplo, a bradicardia sinusal. Como que eu devo lidar com a bradicardia sinusal num esportista? Do jeito que você vai lidar com os outros. Só lembrando que esses pacientes são vagotônicos, costumam ser vagotônicos. A frequência cardíaca menor que 60 para eles é normal. Frequência cardíaca de 30% a 40% no repouso também é normal. Bradicardia atrial, juncional também. Só um pouquinho. Esses pacientes têm sempre que avaliar sintomas, se esses sintomas estão relacionados à bradicardia. Eu vou dar um exemplo que eu passei mais ou menos uns 5 anos, 6 anos atrás. Eu fui avaliar um paciente jovem, era um empresário de 45 anos, que fazia maratonas de finais de semana, as maratonas mesmo. Ele tinha aquele perfil de atleta. E ele, recentemente, tinha se queixado de dispneia. Então, ele procurou o hospital. Quando viram, ele tinha uma frequência de 35, 40, 45, que fizeram. Internaram ele numa semi-intensiva, fizeram um eco dele, com aumento da área cardíaca. Eu lembro que ele tinha um aumento ventricular, do diâmetro do ventrículo esquerdo, mas eu não lembro exatamente qual o valor agora. E esse paciente, ele foi internado na SEMI e pediram, por causa dos sintomas de dispneia, pediram para ele implante de marca-passo. Eu fui avaliar porque foi pedido implante de marca-passo, inclusive já estava marcado. Quando eu fui fazer a anamnese e exame físico desse paciente, ele me contou que 3 semanas antes ele tinha participado de uma competição e ele tinha tido febre, um pouco, o fígado febril, estava meio estranho, mas ele foi competir do mesmo jeito, como tu sabe que isso acontece. E ele, depois disso, ele começou a coçar de dispneia. Então, o que eu lembrei, fazendo anamnese o exame físico, que eu lembrei. Ele é um paciente já vagotônico, ele provavelmente já tinha essa alteração por ser atleta ventricular, e ele podia ter tido uma miocardite. E já tinha indicado marca-passo para ele. Reconversei novamente, os exames laboratoriais dele eram normais, conversei novamente, pedi para fazer a ressonância antes do implante, e realmente era uma miocardite. Esse paciente saiu do hospital sem marca-passo, certo? Então, a importância que tem de você conhecer esses pacientes, saber que eles podem ser bradicárdios, que aquilo ali faz parte da vida deles, e fazer a anamnese adequada para poder você não cometer o erro de tratamento inadequado nesses pacientes. Lembrar sempre, associar esses sintomas à bradicardia. A recomendação de bradicardia em atletas, se ele tiver bradicardia sem sintomas associados, ele está liberado para praticar atividades físicas. Os sintomáticos devem ser afastados até a avaliação completa para ver a possibilidade do seu retorno para a atividade física. O bloqueio ventricular de 1º grau, lembrar que ele pode ser comum nessa população também. Os assintomáticos podem ser liberados para atividade física e geralmente eles avaliam se tem outra distúrbio de condução associado, se eles têm coração normal e eles estão liberados para atividade. Se tem algum distúrbio que você considera que seja, por exemplo, piora desse distúrbio de condução, o estudo leptospiródico pode ser considerado. E se doença estrutural, deve ser afastado. O bloqueio atrioventricular de 2º grau, tipo 1. Lembrar também que ele é comum, principalmente durante o sono. E, mais uma vez, se não tiver distúrbio de condução associada, esses pacientes forem assintomáticos, esses pacientes podem ser liberados. Eu falo sempre desses distúrbios de condução porque eles são muito comuns no consultório, principalmente em pacientes com menos idade. E a gente avalia e libera esses pacientes para atividade física se eles não tiverem nenhuma outra alteração e coração estruturalmente normal.
E bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Eu vim aqui fazer um check-up, doutora, eu quero praticar uma atividade física, eu quero fazer minhas competições de jiu-jitsu. Eu posso? Aí você vê que ele tem um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo. O que eu tenho que fazer nesses pacientes? Eu tenho sintoma? Esse paciente tem sintoma, ele não tem sintoma? Ele tem coração estruturalmente normal ou não? Lembrar que esses pacientes, bloqueio de ramo direito incompleto, é algo que se encontra mais frequentemente. E eu preciso saber também que esses pacientes, se tem ou não outro distúrbio de condução associado. Se eu não tenho, eu tenho bloqueio de ramo direito, um paciente que tem bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, não tenho nada de alteração estrutural, não tem nenhum outro distúrbio de condução, esse paciente está liberado para atividade física competitiva. Os atletas com sintoma, por exemplo, como síncope e bloqueio de ramo esquerdo, o estudo eletrofisiológico é recomendado. Outra pergunta que a gente faz sempre no ambulatório. Eu sou portador de marca-passo, doutora, eu quero continuar praticando atividade física, eu posso? Eu estou falando não só de atleta, mas estou falando que vocês convivem bastante no ambulatório, e isso é uma pergunta muito frequente. O que eu posso, o que eu não posso fazer? Atletas com marca-passo, se eles não têm doença cardíaca estrutural, o que vai limitar são as doenças cardíacas estruturais que esses pacientes possam ter. Se não tiver, ele não vai ter limite para a atividade física. A gente tem que orientar esses pacientes que são dependentes do marca-passo, que eles não devem realizar esporte com risco de colisão. Por exemplo, jiu-jitsu, por exemplo, esse jogo, um flauto karatê, são um esporte muito de contato, e que esses pacientes que são dependentes, eles têm que saber que eles podem haver lesão desse sistema de função e também acompanhar morte súbita. Sabemos que esses pacientes, eles ficam frequentemente querendo muito praticar atividade física, às vezes fazem bastante charme, mas nós temos que colocá-los de frente da doença que eles têm. Eles têm que saber as doenças deles, as limitações dele, o que ele pode ou não fazer, mas com muita clareza. Atletas, por exemplo, com marca-passo que não são dependentes, eles podem praticar esporte com risco de colisão ou trauma, desde que eles entendam e aceitem o risco. Isso você vai ter que conversar, porque diferentes famílias e você vai ver diferentes opiniões. E ainda não temos todas as respostas, como duração dos cabos, por exemplo. E portadores de CDI. Aí fica mais, a pergunta ainda fica, muita gente limita, né? Nós temos que se preocupar não só com dele ser portador do dispositivo, mas que ele pode ter trauma quando ele cai, quando ele tem uma síncope por um choque, por exemplo, ele tem uma síncope pela arritmia. A gente sabe que alguns portadores de CDI têm doenças como as disfasias que pioram se ele praticar atividade física. Temos que nos preocupar com as taquicardias inapropriadas, como as taquicardias sinusais, e a própria disfunção desses aparelhos, dos cabos eletrodos, também induzindo taquicardias, choques inapropriados. Eu falo, mais uma vez, vou falar da avaliação em conjunto com esses pacientes, que o grupo, que o cardiologista, que o arritmologista tem que ter com a pessoa, por exemplo, que implanta o marca-passo. Em minha opinião, a pessoa tem que sempre participar, o cardiologista tem que participar desse implante de marca-passo desde o início. Se eu escolho um CDI, qual CDI melhor para o meu paciente? É um atrioventricular, é um ventricular, é um subcutâneo? É o cardiologista junto com o médico que vai implantar esse marca-passo que vai decidir isso da melhor forma. Porque o médico que implanta vai implantar, mas ele não conhece tanto o paciente como o clínico conhece. Então, eu sempre oriento, se meta desde o início até o final, porque a programação, principalmente em pacientes jovens, é individual. Ela vai ter que seguir cada necessidade de cada paciente, principalmente nos pacientes jovens que praticam atividade física, que têm uma vida mais agitada. Então, esses pacientes, vocês têm que participar ativamente desde o implante, desde a decisão do implante, o tipo de marca-passo, até a programação, porque o marca-passista, o especialista em marca-passo, ele vai conseguir programar
de uma maneira que você possa conversar com ele e saber o que é melhor para esse paciente. Porque muitas das vezes, quando isso não é realizado, desde o implante, você pode ter problemas, né? Porque você pode evitar taquicardias inapropriadas, como as taques supraventriculares. Você pode programar qual é a zona que ele vai ter, se é shock box, se não é. Isso eu acho muito importante a união, mais uma vez, dessas duas especialidades. Em relação à segurança de você fazer, esse é um registro da doutora Elizabeth, que não foi o objetivo primário desse registro, mas ela avaliou que esses pacientes que praticavam atividades físicas regulares, a duração desses cabos eletrodos de CDI é semelhante aos pacientes que não praticam atividade física. Ela não comparou um paciente com outro, ela viu só a população daqueles que praticavam atividade física. E um cabo eletrodo, normalmente, ele dura de 15 a 20 anos, que foi isso que ela observou naqueles que também fazem atividade física. Que no início, muitos anos atrás, era um receio comum no meio sobre lesão que aqueles que praticavam mais atividade física em relação daqueles que não praticam. Isso tem sido observado em vários estudos em relação à durabilidade dos cabos naqueles pacientes que também fazem atividade física. Os atletas com cardiodesfibrilador, segundo o Task Force de 2015, ele é razoável que eles sejam liberados para atividade física, para a classe 1A, a classificação do esporte que eu falei para vocês, que é baixa componente estático e dinâmico, e desde que eles não tenham tido fibrilação ventricular, o flutter ventricular, nos últimos 3 meses. Então, eles ficam nessa população do yoga, do rifle, do golfe, eles são liberados nessa categoria. Em relação à atividade física e fibrilação atrial. A atividade física diminui a fibrilação atrial? A atividade física aumenta a fibrilação atrial? O Dr. Darrier já deu essa aula anteriormente, e os fatores de risco, eles precisam ser controlados para evitar a recorrência de fibrilação atrial. A obesidade, o diabetes, a pressão alta, a hipertensão, a apneia do sono, por exemplo. Então, se eu preciso controlar esses fatores de risco, se eu fizer atividade física, eu vou diminuir peso, eu vou controlar a pressão, eu vou controlar o diabetes, então está ótimo. Então, a atividade física é recomendado sim para aqueles pacientes, para evitar a recorrência, já que ele diminui a obesidade, ele com isso o risco de todos os outros fatores de risco, né? Mas eu também sei que a atividade física em excesso, em altas performances, e vigorosas, com durações maiores, elas podem induzir a fibrilação atrial. A incidência na população em geral normal é 0,1% ao ano, mas nos atletas é de 0,2% a 0,3% ao ano. Isso relacionado com a maior incidência em relação aos anos, com a intensidade desse treinamento. Então, os atletas, eles têm um risco, e aí vai depender multifatorial para ele ter essa fibrilação atrial ou não. O mecanismo da fibrilação atrial em atletas tem essa alteração anatômica que eu falei para vocês anteriormente, que é a adaptação morfológica para o aumento de volume, tem esse remodelamento atrial com fibrose, alteração do sistema nervoso autônomo, estimulação simpática e parasimpática excessiva, diminui a dispersão nesse ato, podendo facilitar a reentrada. O distúrbio eletrolítico, a gente tem que lembrar que esses pacientes às vezes passam por desidratação e reposição inadequada, e até o uso de drogas ilícitas. A gente sabe que anabolizante, por exemplo, aumenta a chance desse paciente ter risco de fibrilação atrial. Resumindo, a atividade física habitual, moderada, diminui sim o risco de chance de TFA, porque você controla os fatores de risco. E as atividades físicas vigorosas, com fluxo de catecolaminas, vai aumentar esse risco de fibrilação atrial. Esses são os estudos que já mostraram o que eu estou falando, para vocês poderem ver depois. Todos eles relatam a atividade de alta resistência por longos períodos pode aumentar a FA.
Esse aqui é um estudo de 2008, que está incluso nesses que eu te mostrei anteriormente, para você ver que nesse aqui, a atividade física moderada e intensa, maior que 564 horas, aumentou o risco de fibrilação atrial em 7,31 em relação ao paciente que não pratica atividade física. Aí outra pergunta que a gente faz muito no consultório é, você dá cartão vermelho para aqueles pacientes que têm fibrilação atrial, eles não podem praticar atividade física? Ou eu posso liberá-los para atividade física? Como eu faço nesses pacientes que têm fibrilação atrial? O manejo da FA em atletas, mais uma vez, história detalhada. A gente tem que lembrar que esses pacientes, geralmente, que a gente está falando, são jovens, eles geralmente são menores de 40 anos, então você tem que descartar hipertireoidismo, tem outras doenças a mais que você precisa ficar mais atento, quetelongo, brugada, uso de drogas como cocaína, certo? Uso de anabolizantes. Alguns grupos, eles defendem destreinar, mas isso não é realizado por todos os grupos. Você lembra como no outro paciente comum, que você tem controle do ritmo como tratamento e também tem como controle da frequência. Lembrando, mais uma vez, são pacientes jovens, são pacientes fagotônicos, que querem muita performance, são muito ativos. Você acha que ele vai preferir qual tratamento? Controle do ritmo, geralmente, eles preferem, certo? Os atletas que são de baixo risco e bem tolerados, eles são liberados para participação da atividade competitiva. Então, chegou aquele paciente, ele tem fibrilação atrial, é bem tolerado, é paroxística, você tem um coração estruturalmente normal, esses pacientes podem praticar atividade física. Esses pacientes usam pouco também anticoagulantes, mesmo porque o risco é baixo que esses pacientes têm, mas quando usar, considerar o risco de sangramento nesses pacientes de anticoagulantes. E a ablação por catéter pode ser considerada. Esse é o guideline de 2016 do manejo da fibrilação atrial, que ele considera o que eu falei anteriormente, que a atividade física é recomendada realmente para a prevenção da fibrilação atrial, e que a ablação por catéter para prevenir a recorrência em atletas pode ser também considerado, e até o PIL in pocket, com propafenona, flecainida, desde que esses pacientes, quando fazerem uso, façam sob supervisão médica, e eles só podem ser liberados quando fizer, após as 2 meia-vidas dessa droga. As recomendações também no 2017, quanto ao catéter, a fibrilação atrial, esses pacientes sintomáticos, FA paroxísticos, não tolerar a drogas, ele tem como a ablação por catéter recomendado como classe 1. Não esquecer que paciente, atleta, é a mesma coisa. E nós temos que englobar eles nas definições e tratamentos que são disponíveis da melhor maneira que eles possam prosseguir nessa desejo de que é praticar atividade física. Quando que eu posso liberar essa paciente? Esse paciente é atleta, ele fez a ablação, ele volta para o seu consultório, doutor, eu quero ser liberado para atividade física. Quando que eu posso liberar? Segundo a literatura, depois de 3 meses, eles estando assintomáticos em ritmo sinusal. Flutter atrial, a ablação de catéter para flutter atrial típico tem alta taxa de sucesso e deve ser considerado nesses pacientes. Nós sabemos que tem grande chance de sucesso e baixa taxa de complicação, e são pacientes que querem, mais uma vez, performance, querem se ver livres de sintomas. Então, a ablação deve ser considerada. O tratamento de flutter atrial, também na população geral, é considerado para aqueles pacientes com sintomas, flutter típicos recorrentes, até aqueles flutters não típicos com sintomas recorrentes. Lembrando mais uma vez que atleta e paciente são iguais. E o manejo da taquicardia por reentrada nodal e taquicardia atrioventricular? O que eu faço nesses pacientes? É diferente? Tem uma coisa a mais? A ablação por catéter na população geral é recomendada se tem sintomas nas TAVs ou nas TRNs como classe 1. O manejo da taquicardia por reentrada nodal, eu tenho que considerar, não certo ou errado, eu tenho que considerar o que é melhor para o paciente, o que é de melhor escolha, considerando que eles são jovens,
vagotônicos e querem atividade física e querem se ver livres de sintomas. Então, tratamento de escolha para atletas com taquicardia sintomática deve ser a ablação por catéter. Essa é 2019, o guideline de TAC supla em relação a recomendações para a participação de atletas com pré-estação ou arritmias supraventriculares. Vocês verem que a TAV ou a FA, no contexto da pré-estação, a ablação é mandatória e você pode liberar depois de um mês para todos os esportes. A pré-estação assintomática também é considerada como mandatória e você pode liberar após um mês também para todos os esportes. E naqueles que não têm pré-estação, TPSV paroxística ou a TTA, a ablação é recomendada e liberação para todos os esportes. Quando a ablação não é desejável ou factível, todos os esportes podem ser liberados, desde que, exceto quando tem alto risco de perda da consciência desses pacientes. E a arritmia ventricular em atleta? Aí pegou um pouquinho mais, né? Porque às vezes muitas pessoas têm um pouquinho mais de receio de tratar esses pacientes. Vários estudos mostram que a população, dados registros, mostra que a população geral de atleta, ou comparado com os outros, tem a mesma incidência de exercícios ventriculares e taquicardias. E nesses pacientes, a gente tem sempre que avaliar. Eu tenho exercício, esse paciente tem sintoma ou não tem sintoma? Qual a densidade dessa arritmia? Complexidade, se está associada a TVNS, taquicardias ventriculares, outras arritmias mais complexas. Por que eu falo em densidade da arritmia, mesmo no paciente assintomático? Porque eu tenho que ficar preocupado com a taquicardiopatia, eu tenho que acompanhar esse paciente, mesmo ele sendo assintomático. O Dr. Corrado, que estuda bastante essa população, também avaliou, fez uma revisão na proposta de diagnóstico de algoritmo, e ele também avalia sintomas, densidade dessa arritmia, a complexidade, e isso pode ser feito através de eletro, Holter, teste ergométrico, sempre descartar nesses pacientes doença cardíaca estrutural. Eu sempre falo para os residentes que acompanham que identificar, mesmo que você seja um cardiologista, de onde está vindo essa arritmia não é um luxo para o arritmologista. A identificação de onde está vindo essa arritmia no coração estruturalmente normal faz você ter uma luz, você tem a chance daquele paciente se ver livre daquela situação. Por exemplo, via de saída, que é a mais comum nesses pacientes, eu sei que eu tenho ampla chance de sucesso de ablação desses pacientes e baixo risco, né, para eles. Então, eu posso deixá-los, você tem tanto de recorrência, o risco que você tem é esse, e caminhar, caso necessário, para a ablação. O manejo desses exercícios ventriculares e PV em atleta, por exemplo, os exercícios ventriculares, que você não tem arritmia complexa associada, você tem um coração estruturalmente normal, o paciente assintomático, ele está liberado para atividade física competitiva. Atletas com coração estruturalmente normal, com TV monomórfica, eles podem ser submetidos à ablação e serem liberados até 3 meses, se for de um sucesso e após reavaliação clínica. Tanto os guidelines europeus quanto americanos, eles são semelhantes na conduta em relação a essa população de pacientes. Na população geral, no ESC de 2019, em relação à ablação de arritmia ventricular, a gente vê que pacientes sintomáticos com exercício, que você considera que seja de via de saída do vesículo direito, às vezes eles são refratários à medicação, eles são classe 1 para ablação. E você tem que ver aqui que tem ainda a preferência do paciente, né, em relação ao tipo de tratamento que ele possa ter nessa situação. E atletas com síncope? Graças a Deus a gente tem a doutora Denise, a doutora Tan, para poder ajudar nessas situações. Elas deram aulas excelentes em relação a síncope, às vezes pode ter RB novamente, mas síncope é um sintoma
Esses pacientes, você tem que lembrar as causas das prováveis síncopes em cada paciente, é por isso que você vai fazer nesses pacientes uma anamnese caprichada, lembrar de todas as causas, neuromediada, desapropriação, arritmias, até descartar a causa dessa síncope, você vai ter que afastar esse indivíduo dessa atividade e avaliar se ele é de alto e baixo risco, fazendo todo o screening desse paciente. Naqueles que você considera, por exemplo, no final, que seja uma neuromediada, esses pacientes estão liberados. Sempre ficar atentos para aqueles esforços que podem ter síncope e traumas associados à síncope. Né? Canulopatias, vocês acharam que não podia piorar, né? A canulopatias, a gente tem que lembrar também como causa de morte súbita nesses pacientes, causa de sintoma nesses pacientes, tem a síndrome de QT longo, QT curto, a gente tem que lembrar que é raro, né? População, 1 a cada 1000 pessoas. Mais uma vez, esses pacientes têm que ser avaliados em conjunto, porque esses pacientes têm que ser aconselhados até geneticamente. E lembrar que só um pouquinho, filho. E que todos esses pacientes, em relação à atividade física, estão ainda em evidência C. Então, tem muita coisa para ser avaliada. Pode ver pela diretriz, tanto italiana como europeia, como americana. Nas americanas, eles não têm restrição, por exemplo, como QT longo, só natação tipo 1, mas na europeia eles proíbem o esporte competitivo apenas no lazer. Vocês me desculpem que o meu menino está comigo, né? Nas canulopatias, a recomendação de atletas que... Só um pouquinho, tamanho, só um pouquinho. É recomendado que atletas sintomáticos com suspeitas dessas canulopatias, eles têm que ser afastados até eles terminarem essa avaliação. Por exemplo, o Brugada, por exemplo, o QT curto, ou até QT longo, desde que não seja natação, eles estão liberados como classe 2B, nível de evidência C, para atividades competitivas, desde que esteja assintomático pelo menos 3 meses. A catecolamnética é classe 3. Agora, uma situação que não vai, daqui para frente provavelmente não vai ser tão comum encontrar, pelo menos, que são aqueles que são genótipos positivos e fenótipos negativos. Como é que você faz com esses pacientes? Mais uma vez, esses pacientes têm que ser avaliados em conjunto com pessoas que estão especializadas, no nosso caso, como o doutor Darrier, doutora Luciana, até para fazer o aconselhamento e acompanhamento desses pacientes. As recomendações nas canulopatias, por exemplo, desses pacientes que são genótipos positivos e fenótipos negativos, eles estão liberados como classe 2A para a competição, desde que você oriente sobre as drogas que podem aumentar, por exemplo, o QT ou o Brugada, evitar desidratação desses pacientes, evitar hipertermia. Eles têm, então, aquisição desse doador externo pessoal e estabelecer com o clube, escola, um plano de emergência para esses pacientes, que não basta só você fazer todo um preparo com esse paciente, toda a investigação, às vezes ele vai ser liberado e esse clube, por exemplo, não está preparado para realizar o atendimento básico desses pacientes, às vezes não tem nem ideia. Esse é um trabalho da Mayo Clinic. Eles acompanharam pacientes com QT longo de 6 a 40 anos, com QT longo tipo 1, 2 e 3. Só não tinha nesses esportes, como vocês podem ver pela classificação do esporte, não tinha natação, mas você pode ver que tinha pacientes em todos os níveis de componente dinâmico e estático. O que eles observaram? Eles tinham 130 atletas e 223 não atletas. CDI, 22%, 15%, nem todos tinham CDI. O que eles observaram? Que aqueles que continuaram a atividade física nesses pacientes não teve nenhuma morte no período de 5 anos, de 5,8,
E o único evento que teve nesses pacientes foi um de 9 anos que não estava em uso do beta-bloqueador. Esse paciente tinha um CDI por prevenção secundária. Eu só trouxe esse estudo como uma interrogação para mim mesma. Será que nós estamos restringindo muito esses pacientes? E que muita coisa ainda pode ser estudada em relação a esporte, até não só com competitivos, mas lazer, o quanto com segurança a gente pode liberar esses pacientes. Nesses 10 anos, a gente vê que até na síndrome de Brugada, por exemplo, inicialmente, que não era possível realizar atividade física, 10 anos depois, eles têm liberado para atividade física esses pacientes, desde que sejam assintomáticas e que não tenham terapia nos últimos 3 meses. Então, muita coisa tem mudado. Até para aqueles genótipos positivos e fenótipos negativos, desde que eles respeitem toda aquela orientação que eu falei anteriormente. Claro que nessa classificação 2B. A cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, ela é a recomendação 3 para atividade física. Esses pacientes não devem praticar atividade física. Aqui um consenso de 2019 do nosso querido doutor Darlier, porque a gente tem o orgulho de falar que ele participou, que esses pacientes, até que tenham genótipo positivo e fenótipo negativo, pode estar associado, esses pacientes, com piora, com aumento até para o desenvolvimento dessa cardiopatia e arritmias ventriculares. Essa figura até a doutora Luciana mostrou na aula dela anterior, que a gente tem que lembrar a penetrância da idade dependente desses pacientes, a importância que, mesmo eles sendo fenótipo negativo, eles devem ser acompanhados na idade até o momento se eles vão ou não algum dia ser liberados, né? Ter a sorte de ser liberados. Na miocardiopatia hipertrófica, ela também, a participação no esporte competitiva não é recomendada. No guideline de 2014 também, a participação no esporte competitivo clinicamente diagnosticada não é recomendada. Para aqueles que são genótipos positivos e fenótipos negativos nessa população de pacientes, eles são liberados para todos os esportes, classe 2A, lembrando que o exercício pode impactar na progressão da doença, fenótipo negativo, e que ainda isso não é bem conhecido. A ressonância magnética é muito importante nesses casos, para ajudar esses pacientes, porque esses pacientes que têm fenótipo negativo, eles vão ter que fazer toda a investigação, como vocês já sabem, e se eles forem assintomáticos, como nível de evidência 2A. A miocardite e pericardite, eu dei um exemplo bom daquele paciente que eu falei anteriormente, fazer toda a anamnese desses pacientes, cuidado, e se eles tiverem miocardite e pericardite, eles devem ser afastados da atividade física até a ausência desses sintomas e a cura completa. As miocardiopatias dilatadas, os atletas assintomáticos não devem participar em esportes competitivos, lembrando que as recomendações é de cunho competitivo, que eu estou falando. As atividades de cunho terapêutico, reabilitação cardíaca, por exemplo, está indicado em todo paciente com miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca. As considerações finais: a atividade física diminui doença cardiovascular, isso aí não tenho dúvida. Atletas e esportistas devem ser submetidos à avaliação de participação. A atividade de alta resistência aumenta a FA. Atletas com sintomas, eles têm que ser reavaliados. Teve sintoma, tira ele da atividade, faz tudo novamente, caso ele seja já seu paciente, e o paciente ser liberado com segurança para a atividade. E na elegibilidade, em algumas situações ainda, como eu já falei, sofre mudanças conforme experiências e trabalhos científicos. Quer dizer, muita coisa ainda tem que ter nas canalopatias, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica, eu acho que ainda tem que evoluir. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Vamos praticar atividade física, coisa que eu amo. Leve a sua família.
E, como slide final, eu queria mostrar o nosso grupo, falar que, homenagear, né? Porque, apesar de toda essa tecnologia que a gente está tendo, eu acho que nunca mais eu vou querer ficar sem, né? Porque você consegue falar com várias pessoas, ter opiniões de várias pessoas, mas o contato físico dessas pessoas, as aulas em conjunto que você pode abraçar, festejar, as festas, a alegria dos aniversários, a alegria das viagens de congresso, a alegria dos jantares com a TAM, que promove altos jantares com a gente, a alegria de ficar juntos no final do ano. Eu estou com muita saudade de vocês, espero logo tudo isso passe para a gente poder ficar juntos de novo. Muito obrigada. Muito bem, Sávia, excelente. Eu vou só dar o comecinho aí para vocês, porque esse tema realmente ele é bastante polêmico, uma vez que nós temos duas coisas aí, arritmias e atletas. Atletas têm de vários tipos e arritmias têm de vários tipos. Então, é muito difícil você normatizar qualquer coisa com essa simples palavra. Você tentou, por isso que foi falando de cada doença. Mesmo assim, a gente sabe que a aula nunca vai ser completa, porque tem um tempo, né? A gente não pode passar de 1 hora, mas o que fica claro aí é que você tem. Eu vou fazer, inclusive, 2 considerações e 2 perguntas, e depois eu vou deixar para os demais. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, porque como mãe atleta e se concentrando com um filho de 5 anos, o Samuel, aí do lado, não foi fácil. Tá? E vocês já são mulheres maravilhas mesmo, porque já é um atleta. Porque, olha, manteve a concentração ali, e a gente sabe que às vezes nós homens somos um pouco mais complicados quando lidamos com barulho. É impressionante. Estava aqui simplesmente vendo a Luciana tem isso também, várias aí de vocês são mães, e é realmente louvável. Uma consideração que eu acho importante é o tipo de esporte, porque lembrar que além do tipo de esporte, tem a posição, né, sabe? A posição que o indivíduo tem no esporte. Por exemplo, no futebol, você fala assim, futebol clássico. Você tem o goleiro, você tem o atacante e você tem o lateral. São perfis diferentes. Mesmo no esporte, ele coloca dentro de uma classe 2B, 2A, 2C, mas tem dentro da atividade física diferenças, ainda mais em esporte coletivo, em perfis de posição também para você indicar e contraindicar. Você falou muito da Itália, né, daquele clássico eletrocardiograma, mas lembrar que o ecocardiograma, eu senti falta de você falasse do ecocardiograma, vou deixar isso para você anota aí. O ecocardiograma, porque na Itália, a pré-participação em esportes competitivos, ela inclui também o ecocardiograma, né, para crianças, adolescentes. E o ecocardiograma, eu queria saber também como é que os portugueses estão vendo isso, aproveitar que eles estão aí. E a questão aí continua, qualificar, desqualificar e destreinar. As palavras, pelo menos na língua portuguesa brasileira, a gente costuma falar assim, uma coisa é qualificado para o esporte, desqualificado e o meio do caminho, destreina e observa. O quanto que o efeito do exercício pode entrar aí na história. O overtraining, a gente percebe hoje que tem muito atleta que exagera, vai além da capacidade e o limite é muito difícil de entender dos atletas. A gente não sabe exatamente qual é o limite de um e do outro. Né? É uma ciência do esporte para entender o limite de cada um. Cada um tem um perfil físico para aquela atividade, para aquele esporte e, ao mesmo tempo, ele tem um limite dele, como a natação. Ele não vai chegar, de repente, entre os 8 primeiros, de repente, mas ele tem um perfil que ele não tem lesão. E aí, falando em lesão, é a segunda pergunta que eu vou te fazer, então a primeira é do eco. A segunda pergunta é sobre a parte de cicatriz, porque você passou en passant em miocardites, mas a gente está tendo uma enxurrada de diagnósticos em pacientes que chegam com arritmia ventricular assintomática, às vezes com eletro normal, mas que a ressonância vai pedir por algum motivo, não sei se ajuda ou atrapalha, tem lá uma cicatriz. E aí ele não é uma miocardite ativa, a gente nem sabe se foi uma miocardite, mas ele tem uma lesãozinha lá. E aí o quanto valorizar isso dentro de um centro de ressonância e ter que fazer outro pedido ou não. Então, essas são as 2 perguntas por enquanto. Obrigado. Doutor Darrier, em relação ao eco, eu falei um pouco mais rápido porque por causa do tempo mesmo, né? Mas faz parte realmente da investigação. Quanto à ressonância, o que eu
percebo, sempre é avaliar essa avaliação em conjunto, porque vai ter a experiência do clínico, mas também o médico que está fazendo a avaliação dessa ressonância, desse ecocardiograma, vai poder ser de grande valia para poder até fazer diagnósticos. Eu acho que o problema todo maior é os que estão na cinzenta, aquelas miocardiopatias que não são nem miocardiopatias, mas você fica com dúvida se é por causa do remodelamento, por exemplo, aquelas 12, 13, que às vezes até nos afrodescendentes são mais comuns até, né? Por isso que eu acho importante essa palavra destreinar e desqualificar. Às vezes, desqualificar, eles nem conseguem. Os atletas, eles ficam enlouquecidos. Então, destreinar, reduzir, observar. Eu acho que todos nós aqui temos exemplos de casos em que começou com arritmia, tal, destreinou, voltou e nunca mais teve mais nada. E a gente entendeu que era um baixo risco, em tese. Mas existem os outros casos, ao contrário disso, que a gente achava que era baixo risco, se tornou um alto risco. Então, é muito dinâmico. O que eu percebo é que é uma questão muito dinâmica, não é só... O fácil é o que não tem nada, né? A mesma coisa a fibrilação atrial, que você comentou aí também. Que você falou que, né, quando é que você toma o cartão vermelho. Mas é engraçado que em Portugal eu aprendi, os portugueses estão aí, que lá não se toma o cartão, se mostra o cartão vermelho, né? Então, eu acho que você deve mostrar o cartão vermelho para a FA, não para o paciente. E, se possível, a ablação. Acho que fica claro que o atleta, eu acho que é o melhor perfil, dentro, né? Afastando outras doenças, é o melhor perfil mesmo, porque não dá para dar droga antiarrítmica, é impossível. Geralmente são bradicárdicos e a pró-arritmia é muito alta. Tan, quer falar? Estou vendo que a Tan já levantou a mão ali. Fica à vontade, Tan, por favor. Não levantei, mas assim, bom, botei. Não, você está falando de treino, eu tenho um pouco de dificuldade com treino. A gente não lida com o atleta de fato e realmente a gente não segue os atletas normalmente, né? Eles chegam para a gente, vão para reabilitação e acaba perdendo. Então, destreino, eu ainda tenho um pouco de dúvida. A gente lê sobre destreino, mas não consigo ter uma noção muito objetiva, né? Então, assim, fica 3 meses, às vezes você fala, eu posso andar um pouquinho, posso fazer uma coisa leve. Não, tem que parar tudo. Então, como é que, não sei se alguém tem experiência no destreino, sabe? De trabalhar com as pessoas. Como é que, exatamente, 3 meses, qual a porcentagem de paciente que melhora? 3 meses é suficiente? É 6 meses? Eu acho que 3 meses, não sei, tenho a impressão que é muito pouco. Né? E outra pergunta minha que tinha colocado aqui, então, quer dizer, CDI, a gente só tem liberação para liberar atividade só no 1A. Então, pelo consenso, 1A. O resto é tudo assim. É o que você acha e pouco. Não tem respaldo. Se você liberar qualquer outra atividade física em quem tem CDI, você não está respaldado pela literatura, pelo que eu vi ali do consenso. Sim. É isso? Task Force de 2015. Então, não tem. Então, só 1A. 1A é nada, né? Golfe, aquela coisa, jogar aquela bosta, não sei o que, só isso, não é? Ajudar a sábia. O que eu vi, Tá, é que você tem a seguinte situação. Tem a questão jurídica. Então, quando o país tem uma norma jurídica muito mais de maior proteção para o médico, quando ele fala assim, a responsabilidade não é mais sua, você informou e a pessoa tem livre-arbítrio para fazer o que ela quer, como nos Estados Unidos, e aí por isso que os trabalhos são de lá, principalmente da Mayo Clinic, então eles liberaram QT longo, displasia, eles liberam tudo. E aí depois o indivíduo, por livre-arbítrio, vai virar um projeto de pesquisa e vão mostrar o quê? Como a Sávia mostrou aquele do QT longo. Olha, não morreu ninguém, e você viu que só 20% estavam com CDI, os outros estavam só beta-bloqueados. Lembrar que o beta-bloqueador ele pode ser doping para algumas atividades físicas e para outras ele pode piorar. E a mesma coisa acontece no Brasil. No Brasil, a gente não tem respaldo jurídico para liberar o atleta que tem algum perfil que não dê para, enfim, um desfibrilador, um paciente com uma cardiopatia estrutural, para livre-arbítrio, porque a gente assume responsabilidade. Até queria aproveitar que o pessoal de Portugal está aí para saber como vocês lidam com esses pacientes, se eles querem voltar e se vocês têm respaldo jurídico ou se vocês seguem mesmo a recomendação nossa aqui, que é o médico, ele participa da responsabilidade, mesmo que o atleta assine embaixo que ele está ciente do risco, mas ele quer voltar. Porque são muitas discussões, né? Só terminar antes de responder. São muitas discussões em cima de quem pode, tudo. Cada vez o pessoal fala mais, podemos fazer, podemos liberar. Mas eu estou vendo que realmente, pelo consenso, a gente não tem respaldo nenhum
e não existe uma evidência em que fez os especialistas liberarem. Então, ainda é preocupante. Então, desculpe, vamos ao Aqui, vovó. Aqui é minha, a minha. Aqui, ó, vamos ver aqui quem está perguntando. Alessandra está aí, ó, sabe? Imagino que não haja uma evidência específica para isso, mas nos pacientes que tiveram miocardite, aquilo que eu falei para vocês, existe algum papel em solicitar ressonância, em outros tipos de avaliação de imagem, precisando identificar sequela, que possam funcionar como substrato para arritmias? Bom, minha resposta já foi seguida pela doutora Ria, depois ela fala isso aqui, né? Foi mais ou menos isso. Mas eu tenho muito medo do miocardite ainda, segmento. Realmente, Tem trabalho até que eu estava lendo, que fala daqueles pacientes que têm alto treinamento, vigorosos, com o tempo, você vai fazer a ressonância deles, esses pacientes têm lesão. E eles acreditam que seja pela atividade que eles fizeram durante vários anos, né? Mas é difícil você mensurar isso, né? Sim. Vou aproveitar que o pessoal de Portugal foi provocado, eles estão aí. O Pedro, Anaí, por favor, fiquem à vontade. Tudo bem? Você tem uma miocardite que tem substrato e aí você bota uma atividade de alta performance em cima. Isso eu não sei. Vamos ver o que eles têm a dizer, tá? Por favor. Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Primeiro agradecer a aula, foi muito completa e mostra bem como é hoje difícil trabalhar dentro de casa, com a família, de um lado. De facto, o Francisco analisou muito bem. A mulher tem uma capacidade superior aos homens para controlar os momentos. A segunda coisa é realmente que o médico é responsável por coisas que não pratica, mas que não proíbe. Então, há uma frase muito importante do professor Maurício que diz o seguinte: ninguém é condenado por não autorizar, mas pode ser prejudicado por não ter proibido. Não. Isso é uma coisa extremamente importante. Portanto, nós não temos uma companhia de seguros por trás de nós para permitir fazer isto ou fazer aquilo. A liberdade é individual e o médico deve ser um conselheiro. Rapaz, é o seguinte, tu tá todo sujo, cheio de meleca no nariz. Tem mãe aí brigando, pera, desculpa. Tem que desligar o áudio, acho que é da Luciana, não sei, a Natália, tem mãe aí, ó. E o que eu queria dizer é que, de facto, ela apresentou muito bem estas novidades de toda a gente poder fazer desporto. Mas, obviamente, toda a gente pode fazer desporto, pode não se dar suficientemente bem. E aquilo que é importante é que o desporto vigoroso vai ter riscos, o desporto em pequena quantidade pode ser benéfico. E isto faz parte do bom senso, ou seja, a pessoa saber o que é que deve fazer. O indivíduo que não fez desporto toda a vida não pode de repente ir fazer um pico de esforço, tem um grande risco. Mas se estiver habituado a fazer desporto, esse risco é mais diluído. Ao longo do dia a dia, a sua atividade física semelhante tem menos risco. A minha experiência de morte súbita com doentes meus, eu perdi alguns e ganhei outros. Ou seja, houve doentes que eu fui cauteloso, excessivamente cauteloso, e que eu sei que tiveram um desfibrilhador e depois tiveram episódios de arritmia, alguns deles até em público, na área do desporto, e que fiquei satisfeito porque não eram indicações claras e eu joguei defensivo e pus a parar. Tenho outros doentes que fiquei na dúvida e não indiquei. E lembro-me pelo menos de 4 mortes assim. Portanto, na minha vida de 30 anos de arritmologia, eu tenho 4 pessoas que penso nelas por não ter sido capaz de identificar o que deveria fazer. Uma morreu a dançar, o outro morreu em exercício físico e 2 morreram a dormir, que também às vezes é estressante. 2 tinham Wolff Parkinson White, estavam à espera da ablação. Um era uma miocardiopatia familiar e outra era uma miocardite que tinha muita infiltração fibrosa pós-miocardite e que não tinha nenhuma taquicardia ventricular documentada, mas tinha muita extracistolia. Há um 5º caso, esse não é uma situação que eu não tivesse proibido, que eu proibi e que de facto veio a ter uma morte súbita e era um profissional de futebol. Tudo isto para vos dizer que ninguém consegue ter a certeza e para acertar tem que proibir muitos que podiam fazer tudo normalmente.
Então, acho que a primeira coisa é uma grande humildade da nossa parte de sermos particularmente pouco conhecedores do que é o futuro. Sabemos quais são os riscos, sabemos que temos 100% de mortalidade de todos, não sabemos qual é o dia nem qual é a causa absolutamente indicada, embora haja casos uns mais do que outros. Em relação aos desfibrilhadores, nós temos uma política de contenção, porque há um máximo de frequência cardíaca que não queremos que as pessoas ultrapassem e que está muito afastado do local de tratamento. Em relação às disritmias ventriculares idiopáticas que não têm substrato, somos contidos e recomendamos bom senso, porque é bimodal e em bradicárdia não, tem extracistros, durante o esforço desaparece, mas em picos de esforço tem risco de morte súbita com frequências muito altas. E depois fica uma zona cinzenta, que é a zona dos indivíduos que fazem desporto todos os dias e que vão ao médico para lhe dar a autorização, e o médico encontra um exame qualquer que não está bem e passa para a arritmologia a responsabilidade. E é extremamente desagradável e eu aí sou bastante negativo. Se o médico tem a obrigação de ver o doente e que está preparado para dizer se pode praticar desporto ou não, anda para um leigo em desporto, mas que percebe de arritmias, é porque provavelmente este doente não tem uma excelente indicação. Não é propriamente um Ferrari para fazer grandes corridas, é mais um Fiat 600 para andar devagar. E então os doentes ficam muito chateados quando eu lhes chamo a atenção que podem ser um Fiat 600 e não um Ferrari. Anaísa, quer falar? Porque você está acompanhando aí, né? O pessoal da reabilitação aí também trabalha com isso. Queria que você compartilhasse conosco, se possível, a sua experiência. Obrigado. Um prazer. Aqui na reabilitação, nós tratamos basicamente de doentes, né? A gente não tem o atleta puro. O que a gente tem é o paciente, que é esse paciente que quer fazer atividade física e teve um infarto, uma coisa assim, e depois vai recomeçar. O doutor Miguel está chegando aqui para me ajudar. E o que a gente faz na reabilitação é fazer uma atividade. Quer falar, Miguel? Não sei do que estavas a falar, portanto é melhor continuar. Traduz o português para ele. Tá. Vou traduzir. Eu estava falando que aqui na reabilitação nós não temos atletas, né? Nós temos doentes, pacientes que já foram tratados das suas isquemias, esse é um tipo de paciente, e que quer voltar a fazer atividade, é o paciente que corre, o paciente que... Enfim, é um sujeito normal que gosta de atividade física. E nesses pacientes nós vamos preparando para que ele depois autonomamente faça atividade física. Tem alguns que querem, como o Pedro falou, nunca fez nada, de repente quer correr a maratona, quer não sei o que lá, e a gente fica, nunca fez, vamos com calma, né? Nós não somos muito advogados do exercício de altíssima intensidade. Geralmente, na reabilitação, a gente vai com a moderada intensidade e depois, para pacientes específicos, a gente aumenta a intensidade. E tem o outro tipo de paciente, que é o paciente com insuficiência cardíaca, que esse, coitado, muitas vezes o desporto dele é conseguir ir da sala para o banheiro sem ter muita falta de ar, mas a gente também vai preparando esse paciente. Agora, o paciente desportista puro, nós não temos, mas o doutor Miguel vai falar aí qualquer coisa. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Também estou feliz por estar convosco. Pronto, nós na reabilitação temos efetivamente o problema, temos dois tipos, eu não sei se há aí, porque partilhamos muito este ponto de vista. Temos muitas vezes três tipos de doentes. Temos a pessoa fisicamente ativa que sofre um infarto e que quer voltar a recuperar aquilo que ele chama a qualidade de vida, não imagina viver sem fazer atividade física. Neste doente temos muitas vezes o problema de o moderar na progressão. E, portanto, nomeadamente, se o infarto não foi grave, não foi extenso, portanto, se o compromisso da função ventricular é inexistente ou pequeno, e se não há isquemia residual, se há uma revascularização completa, é só um pouco uma necessidade de puxar as rédeas e não deixar
que o cavalo corra a galope rápido imediatamente. Portanto, vamos progredindo lentamente. Depois temos um outro tipo de doentes, que é o doente bastante mau, que é o doente em que os colegas das diferentes consultas das valências da cardiologia, quando às 2 por 3 já não sabem o que é que hão de fazer com o doente, dizem, vai para a reabilitação. Eles que tratem de ti, que eu já não consigo fazer mais nada. É quase o desespero de causa. E este doente põe realmente problemas muito particulares, porque, como dizia a Anaí, é um doente super limitado. Realmente é um doente com baixo potencial de melhoria, porque está muito descondicionado e também tem uma doença cardíaca efetivamente grave. Portanto, isto é uma associação muito complicada. Portanto, este tipo de doentes temos que os tratar com muito cuidado, fazer progredir lentamente. Por vezes até fazemos uma coisa que é começar por treinar a força muscular em vez de iniciar pelo treino aeróbio, para condicionar minimamente os músculos. Portanto, para no fundo ir encontrando, puxando um bocadinho que ele possa dar e aproveitar tudo o que ele possa dar. Este é um tipo de doentes muito particular. E muitas vezes está também neste grupo de doentes aqueles doentes que são candidatos a transplante cardíaco. Temos alguns doentes com insuficiência cardíaca terminal que nos enviam para o programa e que nós, enfim, ensaiamos um programa sempre baseado na prova de esforço cardiorrespiratório e que é o programa de reabilitação, o programa de treino, é um ótimo teste quase para separar aqueles que têm mesmo que ir para transplante muito rápido daqueles que podem ainda ganhar algum tempo portanto, e que melhoram depois, efetivamente. Porque há uns que não têm potencial. Nós podemos ter provas de esforço com 10, 9, 12, 13 mililitros por quilo por minuto e eles não melhoram nada ou até pioram durante o programa. E, portanto, mas é um teste terapêutico, fazemos isso com antibióticos, com outros medicamentos, também é lícito fazer com esta intervenção que é o exercício. Ainda há um terceiro grupo, que são os ansiosos e os deprimidos, os que têm medo. E nesses normalmente é um sucesso, porque efetivamente entre aquilo que nós conseguimos treiná-los e o que o grupo terapêutico também faz por eles, portanto o facto de estarem integrados numa classe é uma condição de libertação e eles conseguem rapidamente melhorar muito. Portanto, estes são os nossos tipos de doentes. Em termos de risco, mesmo nos doentes mais graves, o risco das sessões, desde que seja prescrito segundo as regras, é muito baixo. E nós também estamos a defesa de ter monitorização durante as sessões e, portanto, conseguimos acompanhar bem os doentes, ver se desencadeia alguma arritmia ventricular, qualquer coisa, portanto, se pronuncia algo e, portanto, nesse aspecto no dia-a-dia não é um grande problema. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Lembrar que aqui no INCOR nós temos os grupos, né, separados, nós temos um grupo de reabilitação que a doutora Patrícia Brum até, né, poderia estar vindo aqui hoje, né, para ajudar a gente. E a gente tem, o que eu sei já pela estatística dela, é que a maior parte dos afastamentos de atividade física ou de atividade de atleta são por doenças miocárdicas e não por arritmias. As arritmias elas entram como outra causa. Então, a principal causa é a doença miocárdica mesmo. Então, miocardite, insuficiência cardíaca, essas são as principais causas de afastamento, ou cardiopatia hipertrófica, que acabou descobrindo, etc. E as arritmias, elas entram ou como uma pontinha do iceberg para essas doenças, que acaba descobrindo, ou primária. Quando é primária, a gente fica feliz, né? Exceto as canalopatias. Porque as canalopatias, a gente fica muito triste, porque aí TVPC, QT longo, QT curto, vai entrar no grupo 1A lá, que a gente fala, vai jogar golfe, vai jogar tiro esportivo, que não seja na sogra, pode fazer algum tipo de, né? Só tiro esportivo. Xadrez. É o rifling que eles falam, mas a gente no Brasil não tem o hábito,
mais para o perfil americano, né? Mais de armas, etc. E também bilhar, né? Jogar bilhar também dá para jogar, né? E boliche, é o que dá para liberar. Mas eu sempre fico pensando na parte muscular. Até eu converso às vezes com o pessoal da reabilitação, o pessoal da ergometria, falo, mas nem para fazer um pouco de ganho de massa muscular, será que a gente está sendo muito radical? Será que eles não podem, né, com supervisão dentro de um hospital, já que está dentro de um hospital, fazer esse tipo de atividade? Porque ele anda, ele veio para o hospital andando, ele se deslocou, ele tem que fazer as coisas básicas, esse que é a arritmia primária, que eu sempre fico penalizado quando tenho que restringir uma atividade física de maneira tão agressiva. Claro. Eu não posso deixar de falar da menina dos meus olhos, que é a FA, né? Então, eu acho que FA e exercício, acho que o meu outro chefe vai me esganar agora, mas eu acho que a gente tem que tentar, e aliás nós vamos, ele nos autorizou, então aquele trabalho que eu falei na semana passada, de estudar FA pós-ablação, com exercício e sem exercício, com o Dr. Miguel e com o professor Pedro Dragão, porque a gente acha que faz parte do tratamento de todos os fatores de risco, inclusive a atividade física, você trata tudo e você consegue diminuir a fibrilação. Tem um estudo muito recente, acho que foi uma revisão que saiu dos ingleses, que é a primeira vez que mostra que exercício não só não faz mal, como faz bem. Mas tudo isso depende de ser um exercício... Tem hipertrófica, um estudo polêmico até. Não, eu acho que não foi esse. Tem um inglês que foi para hipertrófico, Não, foi de FA mesmo. FA mesmo. Mas porque os outros exercícios, os outros estudos em FA é tudo com um exercício super de alta intensidade, né? Que não é o que a gente vai propor. E eu vejo, por outro lado, como eu também estou com o Pedro nas consultas de arritmia, o quanto a família nos exige uma resposta, como se nós fôssemos a causa do poder fazer exercício ou não, e não a patologia em si do paciente, como se a gente tivesse a responsabilidade de falar, não, você pode fazer exercício que não vai acontecer nada. E nós não temos isso, né? Nós não podemos. O Pedro, ele é muito claro nessa hora, não consigo dar essa resposta, né? Porque os pais vêm, por isso o negócio das famílias, né? A família vem atrás que a gente dê quase que um atestado, não um atestado quer dizer, mas que você garanta que o filho não vai ter nada, né? Uma garantia. A gente não pode fazer isso, né? E eles saem muito tristes, né? Quando a gente fala que não pode. Agora, o destreinar, nós já fizemos em vários, né, Pedro? E a gente vê que, nossa, eles ficam muito mal psicologicamente, mas muito bem da doença. Destreinar, é diferente. Blanca, quer falar? Acho para complementar, olha, acho que a atividade física depende muito do que a gente vai fazer. Você falou da caminhada. Qual seria a classificação de caminhada, por exemplo? Uma caminhada que a gente não acelera muito, que não seja aquela caminhada de arrastar os pés, né? Dois, sei lá, coisa devagar. Uma caminhada normal que a gente faça sem aumentar a intensidade, sem aumentar 30 minutos, por exemplo. Seria uma boa atividade física? Então, acho que tipo de atividade física é muito variável. Então, talvez isso até dificulte um pouco o estudo, porque se você pegar uma caminhada contínua, 30 minutos, sem a velocidade que a pessoa vai aumentando aos pouquinhos, cada um também tem a sua velocidade. Você está acostumado a caminhar de um jeito. Isso pode variar muito. É como diria, antigamente falei que o bom era Cooper, corrida. Agora sabe-se, não, corrida não é talvez tão bom como uma caminhada, é tão bom quanto uma corrida, como se falava antigamente. Eu acho que tudo isso a gente é um pouquinho complicado e o exercício é sempre fundamental. Agora tem que ver o tipo, né? Porque agora convencer uma pessoa que adora correr, que tem que caminhar, é quase impossível, né? Porque para ele andar, sei lá, 4 km por hora é uma coisa impossível. Ele quer correr a 8 km por hora. Então, eu acho que aí tem muito a ver o tipo do exercício, né? Para cada doença, inclusive os benefícios e malefícios. É muito variável isso.
Só lembrar que na diretriz que eu participei de cardiopatia ritmogênicas, o tema que mais gerou idas e vindas, voltas, SurveyMonkey, quem já teve oportunidade sabe como é isso, toda hora, foi a parte de esporte. Quando chegou na atividade física, nós tivemos que rever, voltar. E aí tem uma parte, se vocês puderem abrir, que eu não posso compartilhar aqui a tela, mas eu vou sugerir para a Sávia para colocar na aula dela, em que eles separam por METs o exercício, aquele que você recomenda para aquela cardiopatia ritmogênica e até onde você considera aceitável. Isso baseado nos estudos do John Hopkins, da Harvard, do pessoal americano, basicamente, e o pessoal da Itália. Então, foram os estudos que deram mais força, e alguns estudos da Alemanha também, bem fortes para isso, e da Espanha, também o pessoal de Barcelona. E aí foi colocado e está em cores, está bem ilustrativo. Eu não posso compartilhar a tela. Dá para compartilhar, Chico. Na tela agora. Tem que ir e tem que ficar procurando. Você não achou, então não. É. Não, porque se tiver a tela, é só você botar Ele não está agora aqui, tem que sair. Doutor Francisco, eu vi essa figura, eu vi e imaginei que se não fosse possível em cada doença, né? Pode não liberar para esporte, por exemplo, mas pode liberar para uma caminhada, como a Tânia está falando, dependendo dos métodos, né? Acho que essa experiência que não se tem ainda, né? Eu não consigo abrir aqui agora, porque estou com um probleminha de acesso aqui, mas enfim, essa é a dica para o pessoal. Alô? Pois não? Oi, tudo bem? Savinha, parabéns. Anderi, salam aleikum, salam. Tudo bem? Saudade de todo mundo, viu? Tá bom. Deixa eu falar, minha pergunta é com relação a esse assunto de FA em pacientes atletas, em atletas, na verdade, né? Indivíduos. A gente sabe que esses pacientes eles têm uma baixa tendência de ter substrato atrial arritmogênico, certo? Até pela baixa prevalência de disfunção diastólica. O que eu queria saber é se tem algum benefício na neuroablação nesses pacientes, considerando o maior componente desautonômico. Eu não conheço. Nem na ablação sabe o comportamento de como é nesses pacientes com fibrilação atrial, porque eles têm visto que esses pacientes fazem 2, 3 vezes a ablação. Então, acho que nesse não tem, eles não têm experiência nisso. É um tratamento alvo específico que você está querendo dizer, um tratamento direcionado para o alvo em ablação, que não é tão simples. Você saber não, além do isolamento das veias pulmonares, você fazer a ablação dos plexos vagais. Que não é tão simples assim. Eu acho que o Pedro tá aí pode me ajudar. Não é uma coisa assim, o plexo está ali, eu vou queimá-lo. Por favor. Há 3 coisas. A primeira é que nem todos os atletas têm um tónus vagal muito alto em repouso. Portanto, isso é uma patologia que não é de todos os atletas. Muitos têm bradicárdia, mas não têm pausas muito significativas, não têm bloqueio AV noturno muito importante. E a outra questão é que o tratamento é eficaz, mas a continuação de um atleta de alta competição com a mesma atividade de treino reinduz o aparecimento. Este é o trabalho da equipa do José Brugada, que o Francisco estava a citar. Portanto, é eficaz, mas é preciso depois ter uma atividade física consentânea. Se volta a fazer muita atividade física, volta a recuperar o problema. A outra coisa também é que, mesmo sem atividade física intensa, também há fibrilação auricular, ou seja, a maior parte das pessoas não fez atividade física intensa, só envelheceu para ter fibrilação auricular. Então há um mecanismo inflamatório, que provavelmente nas pessoas que fazem muita atividade física também existe, e hoje já se prova que há pessoas que têm placas que não são ateroscleróticas, são placas associadas a uma atividade muito fibrosa. E é uma doença nova, no fim de contas é também ela uma patologia quando é utilizada em excesso. Mas eu acho que o Dr. Miguel Mendes tem a capacidade de ter falado um bocadinho disso, não só porque pessoalmente é um atleta, apesar da máscara é um maratonista, o Francisco Costa também está calado, mas também é outro atleta, é um ciclista de longa distância, e todos nós sabemos que essas pessoas podem ter episódios de fibrilação auricular em momentos após a atividade física. E depois estão anos sem ter fibrilação auricular, se reduzem à atividade, e é muito episódico e é difícil prever o que é que vai acontecer a um jovem atleta que tem fibrilação auricular muito ocasional. Já não é o mesmo deixar um indivíduo em fibrilação auricular
que era atleta, fazer atividade auricular e pensar que um dia volta a ritmo sinusal. É difícil voltar a ritmo sinusal após anos de fibrilação auricular. Perfeito, doutor. Obrigado. Tabela. Querem que eu mostre? Sim. Pode dar a tabela. Tenta aí. Pode? Pode? Achei a tabela do METS. Vai lá, Tam, por favor. Alguém tem que liberar. O Cris tem que liberar. Não, Cris, ele não deixa a gente. Eu acho que o Cris saiu da sala. Eu também não consigo compartilhar. Por isso. A Cris está no consultório. Cristiana lá, ele que nos libera a tela. O administrador. Não consegui. Se quiser me liberar aqui, Cris, eu achei agora. Nós dois achamos. Acabei de achar também. Viu? You cannot start to share screen. Não adianta. Deixa, Acho que a gente não consegue. O Cris não está vendo. Não. Mas é só ver, que é legal. Acho que dá para a gente falar como é que tá a tabela. É bem legalzinho mesmo, né? Que o ciclista... Você viu? Tá tudo bonitinho. Foi o pessoal da John Hopkins que fechou isso. Basquete, tem futebol é 10, ó. Futebol é alto. É os METs. Você viu que vai pelos METs. Futebol é 10 metros. Isso. Até 10 metros, dependendo da posição, vai. Isso é calculado em reabilitação, tudo. Você consegue mais ou menos fazer um planejamento. Achei bem interessante. Bastante interessante mesmo. Caminhar para exercício, 4 mil por hora. 5 metros. Dá para caminhar. É isso aí. Ele pode dar uma caminhada, pode ir para o parque, quando estiver desconfinado. Perfeito. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que podemos fechar a aula. Alguma pergunta a mais? Não. Então, muito obrigado. A próxima aula deve ser da Karina ou do Cristiano. Vai ser sobre taquicardias ventriculares. A primeira parte ligada às idiopáticas e a segunda parte as relacionadas às cicatrizes. Então, vão ser 2 aulas. Aí vai ter a abordagem também eletrofisiológica de ablação, de TV, taquicardias ventriculares, tá bom? Idiopáticas e depois relacionadas à cicatriz. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Sávia. Obrigada. E agora o Samuel resolveu ficar quieto, né? Acho que agora foi. Para te testar. Eu coloquei no mudo. Não, então por isso. Obrigado, pessoal de Portugal também. Papo mais uma vez. Bom descanso de fim de tarde aí, trabalho também. Cris agora apareceu, mas acho que aqui estava ocupado. Alô, Cris, um abraço. Pode desligar aqui para a gente. Um abraço, obrigada. Obrigada, Francisco. Até. Obrigada.